já que a gente está falando bastante, que é o teor político, que foi o início, né, a partida, né, o ponto de partida para isso tudo que a gente está discutindo, que foi a exigência de Bolsonaro, de Trump a amenizar a situação de Bolsonaro, né, isso não apareceu, pelo menos, no resumo dessa reunião. Mas aí chama a atenção o filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é o que está lá nos Estados Unidos fazendo toda essa articulação e pressionando o governo americano. Vamos até ouvir um trechinho do que ele colocou nas redes sociais após esse encontro. Acaba de acontecer hoje a reunião entre Estados Unidos e Brasil para tratar das relações entre os países. Tudo que o Brasil pediu, não conseguiu nada. Não acabou com a sanção contra Alexandre de Moraes e Vivi, a sua esposa, também não reaveu os vistos cancelados, tampouco conseguiu se posicionar como mediador na questão da crise entre Venezuela e Estados Unidos. Isso daí mostra aquilo que nós sempre falamos e que a realidade se impõe. Os Estados Unidos estão preocupados com a questão política brasileira. O que Mauro Vieira ouviu de Marco Rubio, segundo a imprensa tem noticiado? A sua preocupação com eleições transparentes e o fim da lawfare. Sem isso, nada com relação a acordo comercial, tarifa e etc. vai caminhar. E eu queria só rememorar a vocês que todos esses pontos, nenhum deles foi obstáculo para Jair Bolsonaro. Por quê? Porque ele tratava com respeito os Estados Unidos. Porque ele colocava o Brasil numa posição de seriedade, não numa posição de querer estar aliado. Estou ouvindo aí um trechinho da fala do Eduardo Bolsonaro, ele ficou falando mais um tempinho. Mas eu acho curioso, o Josias, ele até sofreu aí com o português dele, Josias? Na hora o Josias deu uma... Como é que é, Josias? Não reaveu, né? Ele não reaveu. Não reaveu. Não reaveu. Depois de ouvir o Mauro Vieira, né, com aquele português escorreito da diplomacia, né? Mas, de fato, essa conjugação do verbo reaver, reouve, nem todo mundo tem essa capacidade, viu? Acho que ele está há muito tempo nos Estados Unidos também, perdeu um pouco da prática do português, né? Pode ser. Mas assim, não tá fácil. A gente sempre gosta de colocar aqui, né, Zanini, sempre falo isso com o Josias a respeito dos fatos, né? É claro, tem sempre essa guerra de discursos ou narrativas, como as pessoas gostam de fazer. Eduardo Bolsonaro está fazendo isso muito, mas a gente percebe cada vez mais ele com menos força nisso, né? Por exemplo, esse vídeo agora, ele falando isso, tem algum impacto, tem alguma influência? O famoso passou o recibo, né? O Eduardo Bolsonaro foi às redes para comentar, né, nessa função um pouco de comentarista da reunião do Mauro Vieira com o Marco Rubio, porque ele percebe que a coisa está ficando desfavorável para ele. Ou abriu-se um canal de negociação entre o governo Lula e o governo Trump. Esse é o fato. E é tudo que o Eduardo Bolsonaro não gostaria que acontecesse. Porque se houver um acordo Brasil e Estados Unidos, se houver um acordo Lula-Trump, a situação do Eduardo Bolsonaro fica muito difícil, até ridícula. Ele vai ficar fazendo o quê nos Estados Unidos? Será claramente uma derrota para ele. O Eduardo Bolsonaro está numa posição radicalizada nos Estados Unidos. Isso, inclusive, é analisado e é entendido até por aliados dele, pessoas na direita, bolsonaristas, pessoas ligadas ao governo Tarcísio, por exemplo. Há uma avaliação de que Eduardo Bolsonaro adotou uma posição radicalizada nos Estados Unidos e apostando no confronto, apostando no conflito entre Brasil e Estados Unidos, entre Lula e Trump. Quando há esse canal de negociação aberto, quando esse canal se reforça, como está se reforçando, repito, ainda estamos longe de um acordo e há coisas que podem atrapalhar um acordo. Mas a simples abertura desse canal é um problema para Eduardo. Então, é por isso que Eduardo se apressou a fazer essa análise, entre aspas, e dizer que não aconteceu nada, que não houve acordo, que não houve progresso. Mas o que ele não fala é que a ideia, como a gente conversou um pouco mais cedo, é que não era para esse encontro resolver a situação. O propósito não é esse. O propósito é um lento processo de normalização, de conversa, de negociação que pode desembocar num acordo daqui a algum tempo. A preocupação do Eduardo fica palpável nesse vídeo e eu só consigo interpretar esse vídeo como o famoso passou o recibo, né? Ou então sentiu, como é aquele meme do Galvão Bueno. Sentiu, passou o recibo. Exato. Além do português, Josias, tem alguma outra coisa aí que te chamou a atenção no discurso do Eduardo Bolsonaro? E que impacto isso tem? É possível dizer realmente que eles estão sendo derrotados nessa história? Nenhuma dúvida, né, Fabíola?
o Eduardo Bolsonaro, primeiro ele foi do Brasil para os Estados Unidos, né? Agora ele está no mundo da Lua, ele não está mais nos Estados Unidos, ele está no mundo da Lua, ele perdeu o chão, né? E quando o Donald Trump mandou aquela carta para o Lula, dizendo que estava sancionando, impondo sanções ao Brasil e exigindo que o Lula, como se isso fosse possível, o Lula encerrasse imediatamente, a palavra foi usada por ele, né? Imediatamente o processo contra o Bolsonaro no Supremo. Quando isso aconteceu, o Eduardo Bolsonaro foi às redes para se jactar, se vangloriar de que era a voz dele que era observada na Casa Branca. E me lembro de uma postagem que ele fez em que ele sustentava que havia provado que era mais efetivo do que o próprio Itamaraty nos Estados Unidos. E era a voz dele que era ouvida na Casa Branca e não a voz do Itamaraty. Agora está se dando o oposto. O Itamaraty faz ouvidos moucos para o Eduardo Bolsonaro e o seu assecla lá nos Estados Unidos, o Paulo Figueiredo, né? E está ouvindo o Itamaraty. Então a coisa voltou para os trilhos. E o Eduardo Bolsonaro pressentiu que isso ia ocorrer, Fabiola. Você se lembra, nós comentamos aqui, a Polícia Federal apreendeu, numa das batidas feitas na prisão domiciliar do Bolsonaro, a polícia apreendeu o celular do Bolsonaro. Fez lá as inspeções e capturou, dentro do cristal líquido ali do Bolsonaro, algumas mensagens que ele trocou com o filho, com o Eduardo Bolsonaro. E numa dessas mensagens, o Eduardo dizia que tinha uma postagem feita na véspera pela Casa Branca, foi aquela sanção à mulher do Alexandre de Moraes, e ele dizia que aquela talvez fosse a última ajuda vinda dos Estados Unidos. Foi essa a expressão dele. Depois a anistia começou a definhar no Congresso Nacional, aí começou-se a discutir, agora até isso já sumiu do noticiário, né? A proposta de redução das penas, e o Eduardo Bolsonaro estava muito incomodado, porque o pai dele não tinha uma posição mais enfática, não agradecia ao apoio recebido da Casa Branca, e ele, incomodado, mandou uma mensagem lá para o pai, ali no escurinho do Zap, falou: tire do cálculo o apoio dos Estados Unidos. Então ele já estava pressentindo o que estava por vir. E aconteceu, Fabiola. O Trump, ele não gosta de perdedor, ele gosta de lidar com ganhadores, né? O Bolsonaro, no intervalo entre aquela carta enviada pelo Trump, na qual ele exigia algo que não seria possível entregar a ele, que era o encerramento do processo contra o Bolsonaro, desde aquela carta, o Bolsonaro foi condenado, a anistia definhou no Congresso, o Eduardo Bolsonaro, inclusive, alterou o seu passatempo, né? Ele agora já não se dedica a cavar na Casa Branca sanções contra o Brasil, ele agora está se dedicando a dinamitar as candidaturas de direita. Agora, nessa semana, ele já brigou com o Tarcísio de Freitas, com o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, já brigou. Travou. Está falando da lista de brigas. Eu acho que ele ia falar o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira. E a Tereza Cristina. E a Tereza Cristina. Também que complete a frase. Exato, pois é. Muito bom. Eu acho que são esses que eu ia falar. Não sei Acertou? Acertei aí, Josias? É isso, nessa semana, a última briga que ele comprou foi com a Tereza Cristina. Acertei. Deu uma entrevista excluindo o Eduardo Bolsonaro da lista de alternativas presidenciais, e aí ele investe contra a Tereza Cristina. Então ele está, Fabiola, como disse, ele já não mora nos Estados Unidos, ele está morando no mundo da Lua. E supor que numa reunião como essa, do chanceler brasileiro com o chefe do Departamento de Estado americano, Marco Rubio, todas as questões seriam definidas, aí é muita ingenuidade, né? É uma ingenuidade que não orna com um deputado federal que abandonou o mandato para conspirar contra o Brasil nos Estados Unidos, né? O Eduardo Bolsonaro, a despeito da precariedade mental e o principal déficit
do Eduardo Bolsonaro se situa ali entre as orelhas, né, dele, mas a despeito desse déficit intelectual, ele sabe que essas coisas não se resolvem numa reunião. Ele sabe que está sendo construído um processo diplomático, uma negociação diplomática que exclui o pai dele, né? E sabendo disso tudo, ele entrou num certo desespero, e esse vídeo dele não faz o menor nexo, porque não se esperava que saísse dessa reunião do Mauro Vieira com Marco Rubio nenhuma solução, Fabiola, nenhuma revisão de sanções. É um processo de negociação. O Mauro Vieira voltou ao Brasil e vai ao Lula, o Marco Rubio vai ao Trump, os dois vão informar qual é o estágio da negociação e os presidentes vão determinar como vai prosseguir a negociação. Então, é um processo diplomático e, por sorte, desse processo foi excluído o Bolsonaro, Fabiola.